Hi guys! E aí, pessoal? Estão todos bem? Eu espero que vocês estejam bem e estejam estudando. Cada dia um passinho a mais. Lembra que eu falo que nós estamos aqui na construção de um muro, tá? Eu entrego os tijolinhos e você cimenta o tijolinho. Eu entrego o conhecimento e você estuda e guarda esse conhecimento na sua cabeça, praticando o speaking e o listening, para você melhorar a sua conversation. E daqui a um ano a gente vai estar falando tudo em inglês. Eu tenho certeza que se você estiver mantendo seus estudos diariamente com disciplina, com foco, daqui a um ano a gente está falando inglês perfeitamente bem, tá bom? Muitas pessoas me pedem dicas de como conjugar os verbos em inglês no presente. Então, hoje eu vou passar mais uma dica importante de como conjugar esses verbos em inglês, tá bom? Então, bora lá para os verbos. Quando um verbo termina com a letra Y e antes da letra Y vem uma vogal, eu vou conjugar o verbo normalmente e a terceira pessoa do singular eu vou colocar a letrinha S, tá? Vocês lembram como conjuga os verbos, nós já vimos isso em outras aulas, tá? Essa dica aqui é para vocês saberem como colocar a terceira pessoa do singular nos verbos que terminam com a consoante Y. Se antes do Y vier uma vogal, você adiciona o S para formar a terceira pessoa. Se antes do Y vier uma consoante, você tira essa consoante e coloca IES, tá bom? Então, Y plus vowel, S. Y plus consonant, IES. Y plus vowel, S. Y plus consonant, IES. Isso é para você não esquecer mais e gravar o jeito da musiquinha, tá? Então, vamos lá. Y plus vowel, S. Y plus consonant, IES. Além dessas duas dicas aqui do inglês, uma dica importante é o verbo to have. Repeat, to have. To have. O verbo to have é o verbo ter ou possuir. Esse verbo é muito diferente. A gente pode classificar os verbos em inglês basicamente em 4 ou 5 tipos. O primeiro verbo, que é um verbo importantíssimo, é o verbo to be. A gente já estudou o verbo to be bastante em outros vídeos. Dá uma procuradinha aí que você acha. Aliás, se você não é inscrito do canal, se inscreve para receber todos os vídeos que eu coloco diariamente, tá bom? E curte, comenta, compartilha. Você vai ajudar outras pessoas também a receberem esse conteúdo, tá bom? Segundo, tem uma outra regra que abrange outros verbos em inglês que terminam com as letras O, S, SH, CH e X, tá? Os verbos que terminam com essas letras seguem uma outra regra. E aí nós temos estes dois importantes. O verbo to have, que é o verbo ter, e o verbo que termina com Y, tá? Que é essa categoria. Se o verbo terminar com Y e for seguido, né, seguir uma vogal, você vai adicionar a letra S. Se o verbo terminar com Y e seguir uma consoante, você vai tirar o Y e botar o IES. Vamos ver exemplos? Então, bora lá. O verbo to pay é um verbo que a gente detesta fazer, né? Pagar. Mas é o jeito, né? Não tem o que fazer. Então, vamos lá. I pay. You pay. He pays. She pays. It pays. We pay. You pay. They pay. Muito bom. Por que eu botei S aqui nesse verbo na terceira pessoa do singular? Porque está nessa regra aqui. Termina com Y e ele segue uma vogal. Ele é precedido por uma vogal. Então, eu só vou adicionar o S para formar a minha terceira pessoa, tá? Agora, o verbo to cry é um verbo que termina com Y,
mas ele é precedido por uma consoante. Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou tirar a letra Y e vou adicionar IES. I take the Y and add IES. Tá certo? Então, vamos lá. I cry. You cry. He cries. She cries. It cries. We cry. You cry. They cry. O que é o verbo cry? Chorar. O verbo to cry é o verbo chorar. Beleza? E o verbo to have, que é o verbo ter ou possuir, é um verbo muito importante também em inglês. E ele é uma das exceções. Ele é have para todas as pessoas, exceto para a terceira pessoa do singular. Vamos conjugar? I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. Muito bom. Excelente. Então, gente, quando eu falo para vocês que o inglês é uma língua muito fácil, vocês têm que acreditar em mim, tá? São mais de 30 anos dentro de sala de aula e, assim, eu vejo que os alunos, a partir do momento que eles decoram certas regrinhas, eles se viram muito bem para tudo, tá? Porque é uma língua muito simples, tá certo? Pensa bem, vamos fazer uma brincadeira aqui, só para vocês terem uma ideia como que é a conjugação do verbo to pay em inglês. Eu pagar, você pagar, nós pagar, vocês pagar, eles pagar. Só muda he, she, it, que fica pays. Olha, que beleza. O verbo chorar, em inglês, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Eu chorar, você chorar, nós chorar, vocês chorar, eles chorar. Só muda o cries, que é a terceira pessoa. He cries, she cries, it cries. Não é maravilhoso? É muito fácil, gente, é muito simples, desde que você lembre desta regrinha básica aqui, tá? Quando o verbo termina com Y e é precedido por uma vogal, você adiciona S. Quando termina com Y e é precedido por uma consoante, tira o Y, põe IES. E o verbo to have é o que mesmo? Não ouvi? Isso mesmo. To have é o verbo ter, possuir. É isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que vocês, ao se inscreverem no canal, recebam, né, diariamente esses conteúdos e estudem. Gente, ninguém aprende por osmose. Por acaso, tu é uma esponja? Tu é uma esponja? Não, né? Como é que você vai aprender chupando um líquido, chupando um conteúdo? Não tem como. Tá pensando que é esponja? Não é, gente. O estudo, o aprendizado é uma coisa que você constrói dia a dia, tá certo? Então, estuda, disciplina, bora lá, todo dia 1 horinha para o inglês, tá bom? Lembra lá da Pro Fátima Iria, me segue nas redes sociais, @iriafátima, e aí você recebe conteúdos diariamente, nos nossos grupos lá no Instagram e no Telegram, tá bom? See you next class.